Tenho 78 anos e há uma verdade que carrego comigo, pesada como as pedras da calçada portuguesa, desde aquele dia em que acordei numa cama do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com tubos ligados ao meu peito e a certeza absoluta de que tinha desperdiçado a minha vida a perseguir coisas que nunca me pertenceram. Chamo-me António Manuel Ferreira dos Santos e durante 53 anos trabalhei como engenheiro civil, construindo pontes e estradas por todo este país. Mas há uma ponte que nunca consegui construir, a ponte entre mim e aqueles que mais amava. Hoje vou partilhar convosco os 5 maiores arrependimentos da minha vida. Não para vos entristecer, mas porque acredito, do fundo do meu coração envelhecido, que as minhas lágrimas derramadas podem poupar as vossas. Antes de continuarmos, peço-vos apenas que me ouçam com o coração aberto, porque o que vos vou contar não aprendi em nenhum livro, aprendi no silêncio das madrugadas, quando o peso dos anos se faz sentir e as memórias voltam, uma a uma, como ondas que batem contra as rochas da costa portuguesa. Sabem, durante décadas eu era o homem que toda a gente admirava. Tinha um bom ordenado, mais de 3.000 euros por mês nos meus melhores anos. Tinha uma casa grande em Cascais, com vista para o mar. Tinha 2 carros na garagem e uma conta bancária que me deixava dormir descansado. Ou pelo menos era o que eu pensava. A verdade dolorosa é que eu dormia sim, mas a minha alma estava inquieta, agitada como o Atlântico em dia de temporal. A minha Teresa, a minha querida Teresa, que Deus a tenha em paz. Ela tentou avisar-me tantas vezes, com aquela sabedoria silenciosa que só as mulheres portuguesas possuem. Ela dizia-me: António, o dinheiro não aquece a cama quando os filhos já não querem cá vir? E eu acenava com a cabeça, prometia que ia mudar. E na segunda-feira seguinte, lá estava eu, outra vez, às 6 da manhã, a sair de casa antes do sol nascer, a regressar depois das estrelas já brilharem no céu. A grande mentira, a mentira que eu contava a mim mesmo todos os dias, era esta: tenho tempo, ainda há tempo. Amanhã dedico-me à família. Para o mês que vem tiro férias a sério. Quando me reformar vou recuperar tudo. Esta mentira, esta maldita mentira, roubou-me mais do que qualquer ladrão poderia roubar. Roubou-me os primeiros passos do meu neto mais velho, o Rodrigo. Roubou-me as tardes de domingo que poderia ter passado com a minha mãe antes dela partir. Roubou-me os abraços que nunca dei, as palavras que nunca disse, os perdões que nunca pedi. O primeiro arrependimento, e ouçam-me bem porque isto é importante, o primeiro arrependimento é não ter estado presente nos pequenos momentos. Lembro-me, e esta memória ainda me queima por dentro. Lembro-me do dia em que a minha filha mais nova, a Mariana, tinha uma peça de teatro na escola, ali no Liceu Camões. Ela tinha 8 anos, ia fazer de pastorinha no presépio de Natal, e eu prometi que ia estar lá, na primeira fila, a aplaudir. Mas nessa tarde surgiu uma reunião urgente na empresa. O diretor de obra precisava de mim em Setúbal. Havia um problema com os alicerces de uma ponte e eu fui. Claro que fui, porque o trabalho era sagrado, não era? Quando cheguei a casa nessa noite, a Mariana já estava a dormir, mas no dia seguinte de manhã, nunca me vou esquecer daqueles olhos castanhos, iguais aos da mãe, cheios de uma tristeza que uma criança de 8 anos não deveria conhecer. Ela não disse nada, não precisou. O silêncio dela foi mais eloquente do que qualquer grito. E sabem o mais triste? Essa ponte em Setúbal foi demolida 15 anos depois. Já nem existe, mas a ponte entre mim e a minha filha, essa, ficou rachada para sempre. Hoje a Mariana tem 42 anos, vive em França, perto de Lyon, emigrou há 20 anos em busca de uma vida melhor. Telefona-me uma vez por mês, sempre ao domingo. Conversamos sobre o tempo, sobre a saúde, sobre nada de importante. Mas há uma distância entre nós,
Uma distância que não se mede em quilómetros, mede-se em abraços não dados, em peças de teatro perdidas, em promessas quebradas. Esta saudade que sinto da minha própria filha, mesmo quando falo com ela, é o castigo mais pesado que a vida me podia dar. O segundo arrependimento, e este dói-me de uma forma diferente, foi ter deixado que o orgulho me afastasse do meu irmão. O meu irmão Manuel, o Nelinho, como lhe chamávamos em pequenos, era 2 anos mais novo do que eu. Crescemos juntos na aldeia, ali para os lados de Viseu, na Beira Alta. Partilhamos a mesma cama durante anos, porque éramos pobres e só havia uma. Íamos juntos apanhar castanhas no outono, pescávamos trutas no rio Vuga, fazíamos asneiras e levávamos riguadas juntos na escola primária. Éramos inseparáveis, até ao dia em que deixamos de ser. Tudo começou por causa de uma herança. A nossa mãe, que Deus a tenha, deixou-nos a casa da aldeia e um pequeno terreno com oliveiras. Não valia muito, talvez 15 mil euros na altura, mas para nós representava toda a nossa infância. Houve uma discussão. Já nem me lembro bem como começou, quem ficaria com a casa, como dividir o terreno. Palavras foram ditas, palavras que não se podem retirar, e num instante, 30 anos de irmandade desapareceram como fumo. Passamos 17 anos sem nos falar. 17 anos. Pensem bem nisto. 17 natais sem nos abraçarmos. 17 Páscoas sem partirmos o folar juntos. 17 anos de orgulho estúpido. E depois, numa tarde de novembro, cinzenta e fria como só novembro sabe ser em Portugal, recebi um telefonema da minha cunhada. O Manuel tinha tido um AVC, estava nos cuidados intensivos do Hospital de São João, no Porto. Conduzi 4 horas debaixo de chuva, de Lisboa até ao Porto, com o coração apertado e as lágrimas a misturarem-se com a água no para-brisas. Quando cheguei, quando finalmente o vi, ele estava ligado a máquinas com tubos por todo o lado, e eu peguei na mão dele, naquela mão que tinha sido a minha companheira de brincadeiras durante toda a infância, e chorei. Chorei como não chorava desde a morte da minha mãe. Ele não conseguia falar, mas apertou-me a mão, um aperto fraco, quase imperceptível, mas eu senti que ele me perdoava, e eu perdoei-o também. Sabem, o Manuel sobreviveu, graças a Deus sobreviveu, mas ficou com sequelas. Tem dificuldade em andar, a fala ficou arrastada. Agora vou visitá-lo todos os meses. Apanho o comboio até ao Porto, passo um fim de semana com ele. Sentamo-nos no jardim da casa dele a beber um café, a ver os pássaros e falamos. Falamos de tudo o que não falámos durante 17 anos. Mas aqueles anos perdidos, aqueles 17 anos, nunca mais voltam. E isto leva-me ao terceiro arrependimento. O terceiro arrependimento foi não ter cuidado da minha saúde quando ainda era tempo. Eu era daqueles portugueses teimosos, sabem como é? Dor no peito. É só gases, falta de ar a subir escadas, é a idade, cansaço constante, é do trabalho. Durante anos, a minha Teresa implorava-me para ir ao médico. António, vai fazer um check-up. António, essa tosse não é normal. António, estás com uma cor que não me agrada. E eu respondia sempre da mesma maneira. Mulher, deixa-te disso. Eu estou forte como um touro, forte como um touro. Que ironia. Numa manhã de março, lembro-me que era dia 15, véspera do meu aniversário de casamento, acordei com uma dor no braço esquerdo, uma dor estranha que subia até ao pescoço. O quarto começou a girar e a última coisa que vi antes de tudo ficar escuro foi o rosto assustado da minha Teresa. Acordei 3 dias depois no Hospital de Santa Maria. Tinha tido um infarto agudo do miocárdio. Os médicos disseram que foi por um fio. Se a Teresa não tivesse chamado o INEM imediatamente, se a ambulância tivesse demorado mais 5 minutos, eu não estaria aqui hoje a contar-vos esta história, esse infarte,
Esse susto de morte foi o meu despertar. Pela primeira vez em 50 e tal anos, fui obrigado a parar, a ficar quieto, a pensar na vida que tinha levado e não gostei do que vi. Se estão a ouvir isto e estão a sentir que estas palavras vos tocam, peço-vos, subscrevam este canal, não por mim que já tenho a minha vida feita, mas porque há mais histórias que quero partilhar convosco, mais sabedoria que a vida me ensinou à força e quero que estejam cá para as ouvir. Comentem também. Digam-me se estas palavras vos fazem sentido, se também carregam arrependimentos que vos pesam. Às vezes partilhar é o primeiro passo para curar. Continuemos. O quarto arrependimento, e este é talvez o mais difícil de admitir, foi não ter dito eu te amo com a frequência que devia. A minha geração de portugueses, fomos criados a pensar que os homens não mostram emoções, que o amor se demonstra com actos, não com palavras, que dizer eu te amo é coisa de piegas, de fracos, que mentira, que tremenda mentira. A minha Teresa foi o amor da minha vida. Conhecemo-nos num baile de santos populares, ali no Bairro Alto, em junho de 1968. Ela tinha um vestido azul como o mar da costa da Caparica. E quando a vi pela primeira vez, soube que ia casar com aquela mulher. Casámos um ano depois, na igreja de Santo António, a mesma onde os meus pais tinham casado. E durante 48 anos, ela foi a minha rocha, a minha âncora, o meu porto de abrigo. Mas sabem quantas vezes lhe disse que a amava durante esses 48 anos? Talvez umas dezenas, talvez menos, não sei. Eu achava que ela sabia. Afinal, eu trabalhava para ela, não era? Trazia o ordenado para casa, pagava as contas, comprava-lhe prendas no Natal e no aniversário. Isso era amor, não era? Mas as palavras que ela precisava de ouvir, essas ficavam presas na minha garganta, sufocadas pelo meu orgulho masculino. A Teresa partiu há 3 anos. Um cancro levou-a em 6 meses. 6 meses desde o diagnóstico até ao fim. 6 meses durante os quais eu tentei dizer tudo o que não tinha dito em 48 anos. E disse, finalmente disse, sentado ao lado da cama dela, no quarto que partilhámos durante décadas, com o cheiro das flores do jardim a entrar pela janela, eu disse-lhe tudo. Disse-lhe que a amava mais do que a minha própria vida, que ela era a melhor coisa que me tinha acontecido, que me perdoasse por todas as vezes que não estive presente, por todas as reuniões de domingo em que cheguei atrasado, por todos os abraços que não dei. E ela, com aquela voz fraquinha, quase um sussurro, ela disse-me, eu sempre soube, António, eu sempre soube. Mas sabem, mesmo assim, mesmo sabendo que ela sabia, eu carrego o peso de todas aquelas palavras não ditas. E pergunto-me, quantas noites ela terá adormecido a desejar ouvir aquelas 3 palavras, e eu não as disse. Se há alguém na vossa vida que amam, digam hoje, digam agora. Não esperem por um diagnóstico, não esperem por uma cama de hospital, não esperem até ser tarde demais. O 5º e último arrependimento foi ter vivido a vida que os outros esperavam de mim, em vez da vida que eu queria. Quando era novo, sabem o que eu sonhava ser? Sonhava ser pescador. Sim, pescador. Como o meu avô, que tinha um pequeno barco na Nazaré e passava os dias no mar. Eu adorava o mar, o cheiro a sal e a maresia, o som das ondas a bater no casco do barco, a sensação de liberdade quando se está lá fora, só nós e o oceano infinito. Mas o meu pai tinha outros planos. Tu vais estudar, rapaz, vais ser engenheiro, vais ter uma vida melhor do que eu tive. E eu obedeci, porque era isso que se fazia naquele tempo. Obedecia-se aos pais, não se questionava. Fui para a faculdade de engenharia, estudei durante 5 anos, tornei-me engenheiro civil e nunca mais voltei ao mar, não como queria, não como sonhava. Agora, aos 78 anos,
Às vezes vou até à praia de Cascais. Sento-me num banco a olhar para os barcos de pesca que regressam ao fim da tarde e imagino como teria sido a minha vida se tivesse seguido o meu coração em vez da vontade do meu pai. Não tenho raiva dele, compreendam. Ele queria o melhor para mim, mas o melhor dele não era o meu melhor. E eu fui cobarde. Não tive coragem de lutar pelo meu sonho. Estas são as minhas maiores mágoas. Os meus 5 arrependimentos que carrego como cruzes nas costas. Mas não vos contei tudo isto para vos deixar tristes. Contei-vos porque quero que aprendam com os meus erros. Quero que olhem para a vossa vida e perguntem a vocês mesmos: estarei a cometer os mesmos erros que o Sr. António cometeu? Estarei a sacrificar os momentos pequenos em nome de um futuro que pode nunca chegar? Estarei a deixar que o orgulho me afaste de quem amo? Estarei a ignorar os avisos do meu corpo? Estarei a guardar as palavras de amor para uma ocasião especial que pode não chegar? Estarei a viver a vida de outra pessoa em vez da minha? Se responderam sim a alguma destas perguntas, então esta história valeu a pena ser contada. Sabem, desde o meu infarte, mudei muita coisa na minha vida. Não foi fácil. Aos 70 e tantos anos, mudar hábitos de uma vida inteira é como tentar ensinar um barco velho a navegar contra a corrente. Mas fiz. Comecei a ligar mais aos meus filhos. Mesmo que seja só para dizer olá, como estás? Estou a pensar em ti. A Mariana ainda está em França, mas agora falamos 2 vezes por semana em vez de uma. E nas nossas conversas, já falamos de coisas importantes. De sentimentos, de memórias, de saudades. Reconciliei-me com o meu irmão Manuel. Aqueles encontros mensais no Porto são agora o ponto alto do meu mês. Sentamo-nos a comer umas tripas à moda do Porto, que ele adora, e rimos de coisas que aconteceram há 60 anos. Comecei a cuidar de mim. Tomo a medicação direitinha. Faço caminhadas todas as manhãs pelo Pardão de Cascais. Como mais peixe e menos carne vermelha. O meu médico diz que estou melhor agora do que estava há 10 anos. E mais importante, comecei a dizer o que sinto. Aos meus filhos, aos meus netos, aos meus amigos. Já não tenho vergonha de dizer amo-te. Já não guardo as palavras para ocasiões especiais. A vida, compreendi finalmente. A vida é a ocasião especial. Antes de terminar, peço-vos mais uma vez que subscrevam este canal se ainda não subscreveram. Partilhem este vídeo com alguém que precisem de ouvir estas palavras. Um pai, uma mãe, um irmão, um amigo. Às vezes, as palavras de um estranho tocam-nos de uma forma que as palavras de quem conhecemos não conseguem. Deixem nos comentários um arrependimento vosso, não para vos envergonhar, mas para libertar. Há um poder curativo em admitir os nossos erros e, quem sabe, talvez ao escreverem esse arrependimento, encontrem a coragem para fazer diferente a partir de hoje. Quero deixar-vos com um pensamento final. Há um ditado português que diz: depois da casa roubada, trancas à porta. É verdade. Muitas vezes só aprendemos quando já é tarde. Mas eu digo-vos, não esperem pela casa roubada. Ponham as trancas agora. Protejam o que é vosso, o vosso tempo, a vossa família, o vosso amor, a vossa saúde, os vossos sonhos. A vida não espera, o tempo não volta atrás e as oportunidades perdidas ficam para sempre perdidas. Eu tenho 78 anos e se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Mas não posso. O que posso é usar o tempo que me resta para fazer diferente a partir de agora e para vos contar a minha história na esperança de que não cometam os mesmos erros. O dia da manhã é hoje. Que Deus vos abençoe, que Nossa Senhora de Fátima vos proteja e que a vida vos dê sabedoria antes de vos dar arrependimentos. Um abraço deste vosso amigo António. Até para a semana!